Seja muito bem-vindo a mais um vídeo muito especial aqui no canal da Suno. Eu sou o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, e do meu lado está o professor Baroni. Obrigado, professor, por ter aceitado esse convite de gravar. É isso aí, obrigado. Assim, a gente sempre gosta de falar sobre fundos imobiliários e agora com um economista, vamos ver o que vai vir por aí, hein? E hoje o vídeo é muito especial porque foi uma conversa que a gente teve aqui nos bastidores na semana passada. E aí, com a passagem do professor aqui em São Paulo, puxei ele aqui e falou: "Ó, dá para gravar 5 minutinhos para explicar a nossa conversa." E a gente estava discutindo principalmente a nossa perspectiva para a taxa de juros no final do ano de 9,50. E aí o professor falou: "Nossa, 9,50 é muito alto." Mas a gente está com uma perspectiva aqui que a gente pode até conversar mais à frente, mas se a gente notar hoje, o mercado está começando a prever uma Selic acima de 9, um pouquinho com maior probabilidade. Se a gente pegar a NTN-B, está quase 6%, se pegar o IPCA mais 5,89, que fechou hoje, né? E queremos discutir os impactos nos fundos imobiliários. O que está acontecendo, professor Baroni? Pois então, não dá para você dissociar o juro do fundo imobiliário. Embora sejam dinâmicas diferentes, o ciclo imobiliário ele não tem necessariamente uma relação direta ali com o ciclo financeiro, mas invariavelmente eles se misturam, invariavelmente eles se esbarram. E diante disso, nós temos hoje uma condição de que, embora a trajetória de juros seja de queda, talvez ela não ainda consiga dar a segurança necessária para que nós tenhamos mais clareza quanto à envergadura dessa queda, qual que realmente vai ser o juro terminal, não só para 2024, mas como também para 2025, e como os juros futuros vão reagir, né? Porque os juros futuros, na minha opinião, pela minha experiência aqui, eles acabam sendo até mais importantes do que a taxa Selic para a tomada de decisão dos investidores. Até porque, vamos raciocinar, um fundo imobiliário ele tem contratos. Os contratos têm um prazo médio ali. O fundo imobiliário ele tem CRIs, tem um prazo médio. Então, é natural que você olhe sempre ali juros para 4, 5, 6, 7 anos para frente, né? E o juro real no Brasil está muito resiliente, né? Como você acabou de falar, perto aí de inflação mais 6, né? 5,89, 5,90, é um juro real elevado. Acho que não teremos patamares como tivemos aí na pandemia, né, de 3%, até um pouco menos, mas me parece que 6 também seja um número muito alto. E enquanto nós não tivermos um juro real mais ali no patamar de 4,5, pouco mais, pouco menos, os fundos imobiliários ainda ficam travados nessa valorização. E aí entra uma vertical interessante, né, Sung? Porque como o fundo imobiliário ele é um ativo pagador de rendimentos, né, ele gera renda mensal, a renda mensal está sustentando essa inércia, se é que eu posso usar essa palavra, ainda dentro do mercado, entendeu? Então, os fundos imobiliários eles estão se segurando bem, estão se mostrando resilientes, mas a gente não pode deixar de pontuar que tem outras questões que já vêm também desde lá da pandemia. A inflação, né, o INCC, o índice de construção, várias revisionais de aluguéis na economia real se mostrando realmente exequíveis, né? Hoje, para a pessoa tirar um projeto novo da gaveta, ela olha o custo e vê o potencial aluguel, ela faz essa conta. Então, acredito que essa assimetria ela tende a diminuir. A questão é que nós não estamos aqui para definir exatamente quando, qual horário, qual dia, qual horário e exatamente o que vai acontecer. Mas, numa perspectiva aí de médio e longo prazo, me parece uma leitura interessante. Mas, volto a repetir, nós precisamos desse gatilho de juros, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. E um dos argumentos que eu vejo os juros um pouquinho mais altos, e até isso vai impactar na curva, é que quando o Banco Central ele olha, por exemplo, e que a gente usa como argumento, inflação de serviços, ela está um pouquinho elevada, um pouco acima da meta. Se a gente olhar no boletim Focus, aquelas expectativas de inflação para 2025 e 2026, elas estão acima da meta. Então 3,5, quase 30, 20 e poucas semanas e não cai. Esse é um outro argumento interessante. E esses dados de atividade econômica um pouquinho mais forte que a gente está vendo nesse começo do ano, tem começado a trazer uma certa incerteza para o Banco Central. E olha, esse mercado de trabalho, que está ali uma taxa de desemprego
uma das menores, assim, comparados a 2015, e isso vai afetar a atividade de alguma forma, a inflação, e também tem um cenário externo que a gente está esperando o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, todos esses ruídos, incertezas, eu acho que tem gerado um pouquinho de aversão aos investidores, tem feito a bolsa andar de lado e pressionado a curva e até os títulos de renda fixa. Esse eu acho que é um pouquinho do cenário que a gente está enxergando hoje. E aí eu acho que, como você bem trouxe, quando a gente tiver mais clareza do cenário, eu acho que com a perspectiva de corte nos Estados Unidos e continuidade de queda de juros aqui, eu acho que traz algum alívio para o mercado e o fundo imobiliário deve se beneficiar. Eu ia fazer a pergunta para você, você colocou. Eu acho que o juros dos Estados Unidos vai ser o grande trigger, né? O grande gatilho aí para a nosso cenário doméstico aqui, concorda? Concordo, eu acho que todos os mercados em gerais. A gente está prevendo aqui para junho o primeiro corte, mas cada mês e cada dado que está sendo divulgado de inflação, de mercado de trabalho, a gente está calibrando melhor as expectativas porque a economia está resiliente lá. E o Banco Central está esperando mais dados para ter segurança para iniciar esse corte. E aí eu acho que isso vai desestressar todo o cenário e as curvas de juros são importantes para vocês, né? Exato, aí você abaixando a temperatura, você vai destravando, mas de novo, não dá para dizer dia e hora que isso vai acontecer. E muitas das vezes o mercado se antecipa. Então, assim, nós tivemos no ano passado um bom IFIX, né? Ah, mas boa parte foi sustentado pelos rendimentos. Sim, mas nós tivemos um bom IFIX no geral. Alguns setores já se recuperando, alguns setores já estavam muito assimétricos dos seus patrimoniais. O mais importante é que o mercado vai reagir de alguma forma, né? Então, a impressão que eu dou que eu tenho às vezes é de que o fundo imobiliário, pelo fato dele ser um ativo essencialmente formado por pessoas físicas, ele acaba sendo mais sensível a essas questões, né? E, por outro lado, o investidor de longo prazo ele deveria olhar para essas condições e entender como é uma oportunidade para ele também, porque cá entre nós, se juros for para 4, juro real, 4, IPCA mais 4, 4,2, 4,3, uma Selic de quanto aí seria um cenário? Um 7,5, 8? Sim, 8 e 8,5. Entre 8 e 8,5? Aí os preços também não vão ser esses, né? Vai mudar os preços, né? Então é importante que o investidor também tenha essa sensibilidade de talvez, como tem aquela frase, né? Cada escolha uma renúncia, né? Eu acho que é importante também ele, às vezes, renunciar um pouco do preço da cota e olhar um pouco para a capacidade do dividendo no médio e longo prazo, né? Ou renunciar um pouco do dividendo e olhar mais para o potencial preço da cota no futuro. Então, de novo, cada escolha é uma renúncia e você vai ter que ponderar. Mas, assim, o que eu quero reforçar com todos aqui que nos ouvem é que, independente de qual o cenário, qual a tomada de decisão, todo investidor, na minha visão, ele deveria ter uma tese, uma estratégia de investimentos, de alocação de portfólio. O que a gente faz aqui conversando com vocês é apenas trazer um pouco da nossa visão e permitir que você possa calibrar. Porque às vezes eu tenho a impressão que o investidor ele é tudo ou nada, né? Eu acho que não precisa ser assim. Talvez ir calibrando os seus aportes em direção às classes de ativos, mas manter uma certa estratégia para que você não fica tanto assim dependente do news flow, né, da notícia, do fluxo de notícias, né? Então, vai que o que o Sung está falando aqui lá de junho vá para julho, vá para agosto, não sei, pode acontecer, né? Nós trabalhamos com cenários e possibilidades, mas não dá para cravar com 100% de certeza. E eu posso fazer uma última pergunta, Sim. olhando mais, a gente está aqui falando de possibilidades, juros, impacto nas cotas, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre economia real. A gente vê o Brasil recentemente mostrando dados muito fortes para consumo, para varejo, serviços, mercado de trabalho muito resiliente. O país pode crescer 1,8, que a gente está projetando com viés de alta. Crédito, apesar de ter uma Selic bem elevada, a tendência de queda, isso vai ajudar na inadimplência, isso vai destravar possivelmente os investimentos. E isso pode beneficiar algumas classes dos fundos imobiliários. Essa visão está correta? Não, está correta. Eu acho que de alguma forma sim, né? Os fundos mais voltados para o varejo, né? Varejo essencial também, os shoppings, né? Vem realmente mostrando números bons. Quando você pega os relatórios dos fundos de shoppings, no geral, eles têm apresentado um resultado ano contra ano interessante, né? Um crescimento modesto, mas tem crescido. Lajes corporativos especificamente, ele tem um mercado muito mais específico, e aí eu acredito que não é simplesmente
a economia real que está ajudando, mas o contexto, né, do trabalho híbrido, do remoto para o trabalho híbrido e agora uma volta mais significativa ao trabalho mesmo presencial. Logística, eu acredito que o centro urbano ganhou um valor muito importante para a logística, para a eficiência logística. Nós temos historicamente no Brasil um hiato logístico muito grande que eu acho que os fundos imobiliários estão conseguindo preencher bem. Então, no geral, sim, você tem total razão, mas, de novo, o reflexo disso no fundo imobiliário ele não é tão imediato e tão linear assim. Mas o simples fato de você ter uma economia que não está dando sinais de recessão já faz com que os investidores fiquem confiantes. Muito bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma boa notícia, então, aí para os fundos imobiliários, espero. E fique aí, dê um like, comente e dê sugestões para os próximos vídeos. Obrigado pelo convite, professor. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.